Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite, graça e paz, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós vamos iniciar nessa noite mais um estudo da Palavra do Senhor e eu quero convidá-lo a se preparar para este momento, a chamar toda a sua família, para que possamos aprender mais da Palavra do Senhor. Quero convidá-lo a ler as Escrituras comigo agora no Salmo de número 1. Salmo de número 1, abra sua Bíblia aí na sua casa, junto com a sua família, Salmo de número 1, que nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu irmão, que palavra abençoadora essa, né? Onde o Senhor nos chama a atenção a respeito da bem-aventurança, de feliz é o homem que anda no caminho do Senhor. Que bom, irmão, saber que o nosso Deus ele é justo, que guarda os seus filhos. E como é bom ter certeza que Deus ele nos abençoa quando nós andamos nos seus caminhos. E nós podemos ver essa relação entre os servos e os ímpios. Os servos são abençoados pelo Senhor. Os ímpios, eles são castigados por Deus. Portanto, se alegre no Senhor. Se alegre no Deus que pode todas as coisas. Bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor. Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar nesse instante e vamos pedir a Deus que nos abençoe para o estudo dessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, nosso coração, nossa mente, ó Deus, pedindo as bênçãos do Senhor nesse culto, para que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, em nome de Jesus. Fale conosco, ó Deus, por meio da Tua Palavra. Abençoe os nossos irmãos que estão ouvindo, todos aqueles que acompanham, Deus, no Facebook, pelo YouTube. Que a Tua graça seja com eles, que o Senhor abençoe a sua casa, sua família, em nome de Jesus. E fale ao nosso coração, que possamos, ó Deus, ser transformados pelo poder do Evangelho no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 4, que diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você já chorou hoje, meu irmão? Quantas vezes você chorou durante esse tempo? Vamos colocar agora nessa pandemia. Quantas vezes você se encontrou chorando por causa de alguém, por causa de um ente querido, por causa de um amigo? Quantas vezes você já se pegou chorando? E chorar é bom, irmãos. Chorar traz paz à alma, traz alegria. Chorar, muitas vezes, nos alivia dos estresses que a vida nos dá. Mas o Senhor Jesus nos chama a atenção aqui para um choro diferenciado. Um choro que eu e você, nós precisamos nos atentar e muitas vezes chorar dessa forma aqui, a qual Ele vai falar ao nosso coração. O Senhor Jesus nos chama a atenção ao choro de arrependimento. Ao choro quando nós reconhecemos os nossos pecados. Ao choro de quando nós estamos na presença de Deus, nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos a nossa miséria, reconhecemos que estamos nus diante de Deus e carecemos do perdão e da misericórdia de Deus. É desse choro que o Senhor Jesus está falando. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que
que são alcançados pelo poder do Evangelho do Senhor, que são transformados por esse Evangelho e que choram porque tiveram suas vidas salvas do pecado, porque tiveram suas vidas libertas da garra de Satanás. Esse é qual o Senhor Jesus está falando para os discípulos naquele momento, onde ele estava no monte, sentado, ensinando, e também para a multidão que estava ali ouvindo. Bem-aventurados são os que choram. Choram de arrependimento, choram porque ofenderam ao Senhor, choram porque eles ofenderam a santidade de Deus por causa dos seus pecados. Esses são felizes porque eles reconheceram quem Deus é e eles entenderam quem eles são diante de Deus. E é nesse momento que nós olhamos para a Escritura e ela nos traz um esclarecimento grande a respeito de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Por exemplo, o mundo não entende por que um choro pode trazer a felicidade para as pessoas. O mundo não percebe que o choro que nos faz ter arrependimento, ou que nós choramos pelo arrependimento, traz felicidade. Eles não entendem a respeito disso. Para eles, a filosofia que eles pregam é que, olha, esqueça as dificuldades, não chore por causa disso não. Se você chorar, eles vão entender que você é uma pessoa fraca, que você é debilitado, que você não é forte para vencer aquilo que o mundo está oferecendo. Portanto, não chora não. Deixa a vida te levar. Deixa a vida conduzir os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu coração. Chora não. Essa é a filosofia do mundo. Esse é o sentimento do mundo. E Jesus aqui está nos ensinando justamente ao contrário, como eu acabei de dizer. Nós precisamos sim olhar para dentro de nós e reconhecer os nossos pecados, e reconhecer que o nosso pecado afasta de Deus, e reconhecer que o nosso pecado ofende a santidade de Deus. Por isso nós precisamos chorar e pedir perdão a Deus. Por isso que ele diz aqui, feliz é aqueles que choram. A palavra bem-aventurança, ela traz para nós o entendimento de felicidade, contentamento. Feliz é aqueles que choram. E para entendermos o motivo dessa bem-aventurança, irmãos, eu quero trazer aqui para nós ao conhecimento a real situação do pecado, o que ele fez na vida do homem. A princípio eu quero falar aqui a respeito dos nossos primeiros pais, o que o efeito do pecado fez na vida de Adão e Eva. Nós observamos aqui, em primeiro lugar, que a queda dos nossos primeiros pais trouxe consequências terríveis, não apenas para eles, mas também para toda a humanidade. Entender o que aconteceu agora com Adão e Eva após esse primeiro pecado é a chave para compreendermos a situação em que o homem se encontra hoje. Por isso nós precisamos perceber o que o pecado ele fez lá atrás. E a nossa confissão de fé vai nos ajudar. A confissão de fé de Westminster, no capítulo 6, seção 2, vai nos dizer o seguinte: por este pecado eles caíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. Assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e parte do corpo e da alma. Veja que a confissão de fé, ela inicia falando por este pecado, ou seja, pela desobediência dos nossos primeiros pais, a ordem a qual Deus havia dado para eles não se aproximarem, não comerem do fruto proibido. É por causa desse pecado que toda a humanidade sofreu, que toda uma geração sofreu, sofre e vai sofrer ainda. E a consequência desse pecado em Adão e Eva mostra que eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus. Ou seja, aquela retidão que eles tinham de estar na presença de Deus, aquela retidão que eles tinham de viver
um momento grandioso na presença de Deus, de comunhão, de paz, de alegria. Isso não existe mais por causa da desobediência. A imagem agora do homem em relação a Deus agora está corrompida, agora está desfigurada. A princípio o homem era a imagem e semelhança de Deus, mas pela desobediência essa imagem agora ela foi desfigurada completamente. Tornaram-se mortos em seus delitos e pecados e se tornaram escravos desses pecados. Inteiramente foram corrompidos em todas as suas faculdades, tanto mentais como do corpo e da alma. Ao estudarmos aqui agora Gênesis no capítulo 3, versículo 7 e 24, vemos as seguintes consequências para os nossos primeiros pais. O que Gênesis 3 fala de consequência na ação deles? Primeiro, após o pecado foram dominados por um sentimento de vergonha. Um sentimento que não existiam porque eles estavam nus, agora passaram a ter, como descreve o verso de número 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Lá no capítulo 2, versículo 25, diz o seguinte: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Veja que a princípio não havia uma timidez, não havia uma vergonha, porque estavam nus, porque foi assim que Deus os criou. Agora, num segundo momento, após a queda, após a desobediência, os seus olhos foram abertos e perceberam que algo estava errado. Havia algo diferente acontecendo com eles e perceberam que estavam nus e tiveram vergonha. Esse foi o resultado de ter comido o fruto proibido. Possivelmente não foi a tentação de Satanás por meio de uma serpente dizendo que eles teriam conhecimento do bem e do mal. Ao contrário, agora eles descobriram que foram reduzidos a um estado de miséria total. Estavam longe da presença de Deus. Mas há uma segunda situação aqui que aconteceu com Adão e Eva que nos mostra. Após o pecado, sentiram o peso de uma consciência culpada. Perceba, irmãos, que a princípio não havia vergonha, não havia culpa, porque estavam nus. Mas agora há um sentimento de culpa, há uma consciência de culpa, de erro. Eles perceberam que fizeram algo errado. Os olhos de ambos foram abertos. E obviamente não se trata aqui dos olhos físicos, porque os olhos físicos já estavam abertos. Antes se tratam dos olhos espirituais, dos olhos do entendimento, os olhos da consciência, que agora passam a ver o que estava acontecendo. Eles estavam nus, literalmente. Agora eles percebem. Agora eles entendem que eles saíram do estado de inocência. Eles perderam o estado de inocência a qual eles viviam no primeiro momento. Perceberam não apenas a sua nudez física, mas a sua nudez da alma, que é muito pior, que está diante de Deus e de não poder fazer nada a respeito disso, porque Deus sabia o que estava acontecendo e viu no coração deles o arrependimento, a culpa. Jesus então declara nesse verso que feliz é aqueles que choram. Feliz é aqueles que olham para dentro de si, reconhecem a sua culpa, reconhecem o seu pecado e chegam diante de Deus e pedem perdão. Jesus ele deixa muito claro aqui essa bem-aventurança. Os discípulos ouviriam essa mensagem e sairiam a pregar o Evangelho. E ele estava ensinando para os seus discípulos que bem-aventurados os que choram. Certamente eles veriam muitas pessoas chorando por causa dos seus pecados, porque foram encontradas pelo Senhor Jesus e reconheceram o seu estado de miséria e reconheceram que estavam nus e que precisavam de Deus.
Por isso Jesus nos chama a atenção a essa bem-aventurança. Feliz são aqueles que choram. Mas há uma terceira questão aqui a respeito de Adão e Eva. Após o pecado, eles tentaram arranjar uma justificativa. Está no verso de número 12. E ele diz lá: Senhor, é a mulher que tu me destes. Adão chega de forma insolente na presença de Deus e acusa Deus do erro dele. E aponta para Deus e diz: Senhor, olha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Eu desobedeci, foi por causa dela. Ele não chega na presença de Deus e diz: Senhor, foi eu que falhei. A culpa foi minha, a desobediência foi minha, eu que desobedeci. Poderia ter sido diferente, eu poderia ter falado não e eu não fiz. Mas ele não faz isso, ele põe a culpa em Deus, acusando Deus de ter colocado uma pessoa ao seu lado que o levou ao erro. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós justificamos os nossos erros. E muitas vezes, irmãos, de forma insolente, nós culpamos a Deus. Senhor, eu estou dessa forma porque o Senhor permitiu isso acontecesse. O Senhor sabe que eu sou fraco nessa área. O Senhor sabe que eu tenho dependência nessa área. O Senhor sabe que se isso acontece comigo, eu vou cair mesmo. Culpado é o Senhor. Muitas pessoas apontam para Deus. Não reconhecem os seus erros, não reconhecem o seu pecado. Por isso, aqueles que são alcançados pelo Evangelho, aqueles que são alcançados pela palavra do Senhor Jesus, eles reconhecem o seu estado de miséria e choram na presença de Deus. Choram na presença do Senhor porque eles foram libertos dessa miséria. Mas na Bíblia há alguns exemplos que eu quero observar com os irmãos. Por exemplo, Arão tentou eximir-se da culpa quando ele fez um bezerro de ouro, culpando ao povo, dizendo para Moisés: olha, Moisés, o povo me tentou, o povo insistiu, o povo queria adorar a um Deus porque você estava demorando demais e nós não sabíamos o que iria acontecer, então eu mandei juntar ouro, prata e derreti tudo e fiz um bezerro. Está registrado lá em Êxodo, capítulo 32, 22 a 24. Fiz um bezerro e o povo adorou. Arão, ele colocou a culpa no povo. Ele, como um dos líderes do povo de Deus, naquele momento ali, ele falhou. Ele poderia ter dito não, ele poderia ter exortado ao povo, mas isso ele não fez. E também, diante de Moisés, ele não disse: olha, meu irmão, foi culpa minha, eu que falhei, eu que cedi às vontades do povo. Não, ele não faz isso, ele justifica o seu erro apontando para o povo. Mas nós temos um outro exemplo aqui interessante de Saul. Sai em 1 Samuel, no capítulo 15, versículos 17 a 21, quando o texto nos diz assim: prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre eles? Enviou-te o Senhor este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amalaque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos ovelhas, bois e o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Ou seja, Saul, ele colocou também a culpa no povo de algo que ele deveria ter feito. A ordem era: elimine tudo, tanto homens, mulheres, crianças, boi, ovelha, tudo, o rei. E ele não faz isso. E ele justifica o seu erro, apontando para outras pessoas.
Irmãos, nós temos na Escritura Sagrada vários exemplos de pessoas que justificam o seu erro apontando para outras pessoas, não tem coragem de olhar para dentro de si e reconhecer o seu estado de miséria, o seu estado de pecado, que eles falharam. E nós caímos assim. E nós muitas vezes fazemos desse jeito. Falhamos na presença de Deus. Mas ainda, irmãos, a consequência do pecado na vida de Adão e Eva, que após a queda, a terra ela foi amaldiçoada. Perceba que uma ação ela trouxe várias consequências e agora a terra toda é amaldiçoada, como diz o verso 17. A natureza sofre junto agora com a humanidade, compartilhando assim as consequências do pecado. A Escritura descreve essa maldição de três maneiras. Primeiro, o sustento será obtido com fadiga, ou seja, Gênesis 3,17 diz assim: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante o dia de tua vida. A partir de agora, todo labor, todo trabalho será em fadiga, será difícil. Não teremos mais o prazer, não teremos mais alegria no trabalho. Ou seja, a consequência de um homem, toda a humanidade sofreu e agora a terra também sofre e foi amaldiçoada por causa da obediência dos nossos primeiros pais. O sustento agora ele é obtido por meio da fadiga. A terra vai produzir cardos e abrolhos, como diz o verso 18. Ou seja, o cultivo da terra, que a princípio seria algo fácil, prazeroso fazer, agora é difícil. Agora traz dores, agora traz angústias, agora traz sofrimento. Você que trabalha com terra, que é agricultor, você sabe o quanto que é difícil plantar, você sabe o quanto é difícil manter a sua plantação e colher a sua plantação. Sol a sol trabalhando, muitas vezes começa a madrugada, trabalhando, chega em casa cansado, sem vigor. Tudo isso consequência do pecado dos nossos primeiros pais. Aqueles que trabalham no dia a dia, no comércio, muitas vezes não têm alegria de estar fazendo aquilo que está trabalhando. Consequência do pecado. Mas nós podemos, irmãos, observar que há outras consequências a respeito disso. No suor do rosto comerás. Ou seja, o trabalho árduo se tornaria a porção do homem. A vida não seria fácil, os efeitos do pecado dos nossos primeiros pais foram terríveis. E nós sabemos disso, irmãos. Nós choramos por causa disso. Quanto é difícil sustentar a nossa casa, quanto é difícil sustentar os nossos filhos, como é difícil, irmãos, alguns trabalhos que precisamos fazer para sustentar o nosso lar. Muitas vezes não é fácil. Mas a palavra do Senhor hoje, Mateus capítulo 5, verso 4, diz: bem-aventurados os que choram. Ou seja, aqueles que reconhecem que precisam de Deus. Eles são felizes, porque eles entendem que eles precisam do Senhor. Mas ainda há uma segunda consequência que nós precisamos observar aqui, a consequência para a raça humana. O pecado trouxe essas consequências aos nossos primeiros pais, mas essas consequências elas não ficaram somente em Adão e Eva, apenas lá no Éden. Toda a raça humana sofre as consequências dos nossos primeiros pais. E diante dessa questão da queda, o pecado ele tornou-se universal. Ou seja, toda a raça humana pecou. A partir do nascimento dos primeiros filhos de Adão e Eva, a
partir daí, toda a raça humana agora pecou, a não ser uma pessoa, Jesus Cristo, o justo. Ele nunca pecou, apenas Jesus Cristo. Agora toda a raça humana sofre por causa do pecado. Esta mancha que atinge a todos os homens recebe o nome da teologia de pecado original. E o que é pecado original? Nós usamos essa expressão por 3 razões. Bem rapidamente eu quero falar aos irmãos. Primeira razão, porque o pecado tem a sua origem na raça humana. Ou seja, é um pecado original porque ele teve o seu tronco de origem dos nossos primeiros pais. Segundo, porque é a fonte de todos os pecados atuais que mancham a vida do homem. Todos os nossos pecados de hoje, a fonte deles está lá atrás, os nossos primeiros pais. Terceiro, porque está presente na vida de cada indivíduo desde o momento do seu nascimento. Ou seja, não há um ser vivo sequer que nasça sem pecado. Todos pecamos e carecemos da graça de Deus. Veja que o pecado ele sempre levou o homem a se afastar de Deus. O pecado sempre foi um problema na humanidade. Quando nós olhamos lá em Esdras, nós observamos Esdras falando a respeito do povo chorando. Chorando não só por causa dos seus pecados, mas também chorando por causa do pecado do próximo. E é isso também que a palavra do Senhor, ela nos orienta nessa noite. Eu preciso chorar por causa dos meus pecados, mas eu também preciso chorar por causa da falha do meu próximo, em vê-lo andando em caminhos errados, em saber que o fim daquele caminho leva à morte e à morte eterna sem Cristo. Eu preciso também chorar pelo meu próximo. Esdras, capítulo 10, verso 6, diz assim: Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Ou seja, ele estava chorando por causa do pecado dos outros. Ele percebia que aquele povo estava indo na direção errada. E ele chorava por causa disso. Queridos, quantas vezes nós vemos os nossos queridos amigos, irmãos, pais, filhos, indo para o caminho errado e não choramos por eles, e não clamamos a Deus para que tenha misericórdia da vida deles. Às vezes somos até egoístas, pensamos somente em nós. Mas nós precisamos também, irmãos, chorar por todos aqueles que estão se perdendo no caminho, aqueles que estão longe da presença de Deus. Esdras, ele faz isso. Ele vai se trancar em um quarto, ele vai para um local onde ele fica sozinho e ali ele chora por causa da ação do povo. Quantas vezes você já chorou por alguém querido? Quantas vezes você já chorou por alguém que está desviando do caminho do Senhor e você pede a Deus por ele? E você clama por ele, chora por ele. Você já fez isso em algum momento da sua vida? Nós precisamos nos atentar para isso, irmãos. Que o choro não é simplesmente só para mim. É bom eu chorar quando eu reconheço os meus pecados, as minhas falhas, quando eu reconheço que eu estou numa miséria total sem Deus e preciso reconhecer que preciso de Deus, mas eu também preciso chorar pelo meu próximo, pelo meu irmãozinho que carece, que precisa, que está longe de Deus, que não tem força para andar no caminho do Senhor, que não tem força para vir à igreja, que não tem força para nada. Eu preciso chorar por eles diante de Deus. Qual é então a bem-aventurança? Qual é essa promessa que nós temos para aquele que é feliz, quem chora? Nós seremos consolados. Essa é a bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados. Esse é o prêmio, irmãos. Essa é a grandeza de chorar na presença de Deus, de estar na presença de Deus com os nossos corações abertos. É saber que nós seremos consolados por Ele mesmo. Olha o Salmo de número 30, verso 5, que diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, a noite inteira eu posso chorar, reconhecendo quem eu sou e quem Deus é. Mas quando chega de manhã, a alegria vem porque Deus nos conforta, nos consola, trazendo alegria e paz ao nosso coração. É isso que nós precisamos entender. Muitas vezes o nosso próprio consolo se consiste em Deus tirar de nós as aflições da vida. Aquelas lutas que nós passamos, muitas vezes o que nos conforta é quando Deus tira de nós esse peso, tira de nós um pouco dessas lutas e sentimos paz. Isso é conforto de Deus nas nossas vidas. Por isso, queridos, o choro faz parte de um aprendizado na vida cristã. O choro faz parte da vida do crente. Portanto, nós precisamos observar que aquilo que o pecado trouxe de consequência na raça humana. Mas nós precisamos entender que nós não conseguimos vencer o pecado se não for por meio de Cristo. Chore. Clame ao Senhor. Saiba que o Senhor está ao seu lado nesse instante, está olhando o seu coração. Confesse ao Senhor os seus pecados. Abra o seu coração e chore diante de Deus. Mas há uma terceira lição aqui, e bem rapidamente eu quero falar com os irmãos, porque o texto nos é muito rico. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Perceba, irmão, que em terceiro lugar o consolo ele vem de Deus. A fonte de todo consolo é Deus. É Ele que traz para nós paz, alegria em meio às adversidades da vida. Mas o consolo de Deus para nós, ele traz paz. Isso que nós precisamos entender. Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele mostra mais uma vez para nós que a fonte da paz que nós precisamos ter, ela vem de Deus. Ela não vem do ser humano, ela não vem de outro lugar nenhum, a não ser de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, no momento das lutas, das angústias, aquilo que nós estamos passando, quando nós choramos diante de Deus, a paz. E você olha para tudo que está acontecendo, às vezes você fala assim: meu Deus, que paz gostosa é essa, porque diante de tudo que eu estou passando, eu estou feliz, eu tenho paz no meu coração. É a paz de Deus, irmãos, consolando você, alegrando você nos seus dias. F. Bruce, o comentarista, ele diz que a paz de Deus pode significar não apenas a paz que Ele mesmo concede, mas a serenidade em que o próprio Deus vive. Ou seja, Deus não está sujeito à ansiedade, por isso que Ele traz paz ao nosso coração. Ele arranca de nós a ansiedade, Ele arranca de nós tudo aquilo que não presta. Bem-aventurados os que choram. Não tenha vergonha de chorar diante de Deus. Chore diante dele. O consolo de Deus traz esperança. Além de trazer paz, ele traz esperança. Em Salmo 62, verso 5, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Olha que bênção, irmãos. O salmista aponta para Deus novamente, a fonte de esperança. Se Deus é a fonte de paz, Ele também é a fonte de esperança. Por isso ele clama: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Espera em paz, porque dele vem a minha esperança.
Mas há um terceiro consolo aqui. Se a fonte de todo consolo é Deus, Ele traz paz, Ele traz esperança, também o consolo de Deus traz alegria. Perceba comigo Neemias, capítulo 8, verso 10, parte B, que diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não se entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só, a Neemias trazendo para nós uma palavra de alegria, de esperança, de conforto. O povo de Israel tinha voltado do cativeiro babilônico. Durante muitos anos, viram a cidade de Jerusalém debaixo de escombros, totalmente arruinada, destruída. Os inimigos zombando deles por causa da sua desgraça. Neemias foi chamado por Deus para restaurar então a cidade e fazer uma reforma espiritual no povo de Deus. E quando o povo ele foi confrontado com a palavra de Deus, houve quebrantamento e choro. Ou seja, quando a palavra de Deus nos confronta, irmãos, por causa dos nossos pecados, há choro, há quebrantamento. Por isso que bem-aventurado aqueles que choram, porque são confrontados com a palavra de Deus, eles reconhecem os seus pecados e choram na presença do Senhor. No momento que os líderes que ensinavam o povo disseram para eles que não era hora de lamento, não era hora de tristeza, mas de alegria. E acrescentaram, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, a nossa força vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. Não vem de outro lugar, não vem de coisas, não vem de objetos, não vem de circunstâncias, mas ela vem do Senhor. Portanto, nós precisamos estar atentos a isso. Buscar conforto e consolo no Senhor, porque ela nos traz alegria. Eu quero concluir aqui, irmãos, dizendo que Jesus, ele é muito claro quando ele fala das consequências do pecado e o que o pecado ele traz para nós. E aqueles que encobrem ou defendem o pecado estão, sem dúvida alguma, indo pelo caminho errado e precisam voltar urgentemente, precisam se arrepender. Jesus ensina que aqueles que choram por causa dos seus pecados são consolados também, são perdoados. Portanto, irmãos, é tempo de abrir o coração para Deus, é tempo de pedir perdão, é tempo de pedir a Deus que nos livre dos nossos pecados, aquele pecado que bate a porta do nosso coração. Mas também é tempo de reconhecermos e de recebermos consolo por meio do perdão de Deus e seguir firme na caminhada cristã. Portanto, irmãos, nessa noite, seja firme. Se precisar chorar, não tenha vergonha. Chore, reconhecendo quem é Deus e reconhecendo quem é você. Olhe para dentro de você e reconheça a sua miséria. Confesse os seus pecados, que Deus vai trazer conforto e consolo, porque bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Eu creio, irmãos, eu creio que Deus nos consola quando nós choramos na sua presença. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Que essa palavra, o Espírito Santo, possa aplicá-la no seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Tenha um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Lembrando que sexta-feira às 19h30 nós teremos a nossa devocional. Tá? Nós teremos um momento especial em comemoração ao momento Ana, das nossas irmãs da SAF. Vamos ter uma palavra especial a respeito desse assunto. E domingo de manhã, às 8h30, Escola Bíblica Dominical, presencial. E 8 da noite, às 19h30, também presencial. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus.